Olá, pessoal. Continuando, né, com o assunto de funções, que é o que a gente aborda na unidade 3, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a função polinomial. E dentro da função polinomial, a gente vai ver a função quadrática, que na realidade é a função do segundo grau, que é um polinômio de grau 2, né? E também vou só comentar, né, que se esse polinômio tem um grau 1, né, a gente tem a função linear, que acabamos, né, de ver essa função linear, tá bom? Então, agora a gente vai ver um pouquinho do domínio dessa função polinomial, gráficos, né? Mas antes de estar falando da função polinomial, só para refrescar a nossa memória, né, eu vou falar um pouquinho de função par e de função ímpar, né? Quando uma função é par e quando uma função ela é ímpar, tá bom? A bibliografia continua sendo a mesma, tá? E que a gente vem utilizando até o momento. Na realidade, ela muda na unidade 4, né? Que a gente vai usar o Stuart, né? Então, até agora, a gente está usando esse livro de pré-cálculo. Função par e função ímpar, né? Qual é a principal característica de uma função par? Ela é uma função par, né, se ela satisfaz a seguinte condição: f de x igual a f de menos x. Por exemplo, se a função é f de x igual a x ao quadrado, então f de menos x é igual a menos x ao quadrado, certo? Que vai dar x ao quadrado. Então, nesse caso, f de x é igual a f de menos x. Então, x ao quadrado é considerado uma função par. Então, só para esboçar, né, a gente tem a parábola, né, e a gente percebe, né, essa simetria, tá? Bom, há uma função ímpar, né, ela é ímpar, tá? Se ela satisfaz a seguinte condição: f de x ela é igual a menos f de menos x. Por exemplo, se a função é x ao cubo, então f de menos x vai ser igual a menos x elevado ao cubo, que isso aqui dá menos x ao cubo, né? Só para lembrar lá de potência, a gente está sempre recordando. Por isso que é importante, né, dominar bem essa parte de matemática básica. Então, um número elevado a um expoente ímpar, ele conserva o sinal da base. Então, se ele é negativo, ele continua sendo negativo. Só a título de curiosidade, tá? É um esboço que eu vou fazer aqui, nada com escala, nem nada. A gente teria um gráfico desse tipo aqui, tá? De x ao cubo. Então, essa simetria. Bem, entrando no assunto de hoje, né, que é a função polinomial, ela, como o próprio nome diz, ela é definida por um polinômio de grau n. Então, por exemplo, y igual a f de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, né? Vai, até a zero. X é a nossa variável independente, n pertence aos números naturais e A0 até n são as constantes, né? Que eu denomino coeficientes, tá? Vamos aqui, o que eu falei, né, no início dessa aula. Uma função polinomial de grau 0 é uma função constante, certo? Uma função polinomial de grau 1 é uma função linear. Uma função polinomial de grau 2 é uma função quadrática do segundo grau. Por exemplo, só para relembrar, né, gente? Ó, se eu tenho aqui esse polinômio, x mais 3, o grau dele é 1, porque aqui está elevado a 1. Então, eu tenho uma função linear, né? Se eu tenho esse polinômio aqui, 9, o grau dele é 0. Então, é uma função constante, que vimos, né, na aula passada. E esse aqui, x ao quadrado mais 2x, por exemplo, o grau dele é 2, certo? Então,
é um polinômio do segundo grau ou uma função quadrática. Uma função do segundo grau ou uma função quadrática. Bem, sempre que a gente fala de funções, vocês devem estar percebendo que a gente sempre toca no assunto domínio e imagem, né? No caso de funções polinomiais, o domínio, né, ele é o conjunto de todos os números reais, né? Domínio igual aos reais. E a imagem vai depender, é claro, de cada polinômio, tá? Sempre também, quando a gente fala de função, nós falamos dos zeros da função polinomial, né? Por exemplo, todo polinômio que tem um grau que é maior ou igual a 1, ele vai possuir pelo menos uma raiz real ou uma raiz complexa. Um polinômio de grau zero, né, que é o caso lá do f de x igual a 9, por exemplo, não possui zeros. Tá? A gente também viu isso na aula passada, né, quando eu coloco alguns exemplos para a gente determinar o zero da função. Se, né, que é o caso que eu coloquei aqui, f de x igual a, ele não possui zero e o gráfico é uma constante, né? Por exemplo, a, certo? Posso chamar isso aqui de y, não tem problema. Agora, se eu tenho uma função polinomial de grau 1, né? Então eu tenho ax mais b, quem é o zero dessa função? A gente fez isso na aula passada, mas não tem problema nenhum, vou fazer novamente. Então eu igualo a função a zero, né? E aí o x, ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Então, é o zero dessa função quando x é igual a menos b sobre a. Uma função polinomial de grau 2, né, que a gente também chama de função do segundo grau ou função quadrática, a gente determina-se o zero, né, através da famosa, né, fórmula de Bhaskara. Tá? E aí, os zeros, né, ou as raízes desse polinômio. Então, só para relembrar aqui, né, a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho lá x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Então, só para relembrar a fórmula de Bhaskara. E no caso do polinômio de segundo grau, no caso da função de segundo grau ou função quadrática, nós temos 3 casos possíveis. 2 raízes reais e distintas, né? Se a gente tem esse b ao quadrado menos 4ac for maior do que zero. 2 raízes reais e iguais, né? Se b ao quadrado menos 4ac for igual a zero. E não vai ter nenhuma raiz real, né? Vai ser complexa se b ao quadrado menos 4ac for menor do que zero, tá? Então, a gente tem essas 3 possibilidades quando a gente está tratando com uma função quadrática. Bom, outra coisa importante também é que esse A, né, fornece, então, a informação sobre a concavidade da função. Então, olha só, a gente tem, né, f de x igual a x2 mais bx mais c. Então, se esse A for menor do que zero, a gente tem a concavidade voltada para baixo. E se esse A for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, percebem que tem elementos nessa função que a gente já consegue ter uma noção do esboço do gráfico, né? Então, se eu calculo as raízes, eu sei onde ele vai tocar, né, o meu eixo do x. Se eu tenho a informação se o A é positivo ou negativo, eu sei se essa concavidade é para cima ou se ela é para baixo. Então, isso tudo é importante, né, na hora da gente estar esboçando o gráfico. O primeiro exemplo aqui, eu quero determinar os zeros das seguintes funções polinomiais.
caso eles existam. Bom, nesse primeiro caso aqui, a gente percebe que ele tem grau zero, né? É uma função constante, então não possui zeros, tá? No de baixo é grau 1. Então, a gente tem o caso que é uma função linear, né? Então, eu vou ter aqui 2x igual a zero, x igual a zero sobre 2, então, x igual a zero. No de baixo também é grau 1, né? Então, também é uma função linear, certo? Né? Então, 3x mais 1 igual a zero, né? Então, vai ficar 3x igual a menos 1, x igual a menos 1 terço, tá? Então, esse é o zero. Então, o zero dessa função ocorre em x igual a menos 1 terço. Essa daqui, ela é uma função, o polinômio tem grau 2, certo? Ó, grau 2. E o que nós temos aqui, então? Se, então, é uma função do segundo grau, né? Implica que eu vou precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Só para estar bem claro aqui, nesse caso, o A é igual a 1, o B é igual a 3 e o C igual a 2. Então, a fórmula diz menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Então, menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 menos 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. 4, 9 menos 8 sobre 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter aqui menos 3 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Ó, preste atenção, 1 é maior do que 0, certo? Então, eu sei que eu caio no caso que eu vou ter duas raízes reais e distintas. Então, aqui eu tenho que x é igual a menos 3 mais ou menos 1, né? Sobre 2. Então, x1 menos 3 mais 1 sobre 2. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2, sobre 2 dá menos 1. E x2 menos 3 menos 1 sobre 2, menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Então, eu tenho aqui duas raízes reais, né, e distintas, menos 1 e menos 2. Aqui, o polinômio de grau 2 está aqui. Então, também é uma função do segundo grau, né? Então, eu vou precisar usar a Bhaskara. Nesse caso, A é igual a 1, B é igual a 3 e C igual a menos 2. Então, vamos lá. X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, 9, menos 4 vezes A, vezes C. Menos 4 com menos 4 vezes A vezes C, mais 8, sobre 2, né? Então, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos raiz de 17, sobre 2. Então, x1, mesmo caso anterior, menos 3 mais raiz de 17 sobre 2. E x2, menos 3 menos raiz de 17 sobre 2. Mesmo caso anterior, como esse B2 menos 4AC é maior do que zero, duas raízes reais e distintas. Esse outro caso, eu vou ter, então, também é do segundo grau, a função, né? Tá? A função é do segundo grau. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a. Percebe que o B2
Menos 4ac vai dar 0. Então, eu tenho o caso que ela tem duas raízes reais iguais. Duas raízes reais e iguais. x1 igual a x2, que é igual a 2. Então, pessoal, é isso, né, que a gente tinha para falar um pouquinho de função polinomial, tá bom? E aproveitem, façam os questionários e tirem suas dúvidas. Até mais!